Bom, pessoal, a gente vai resolver essa questão agora, a questão da 2, letra B, onde a gente vai ter que analisar se essa série para qual valores de P essa série converge ou diverge, e a gente vai ter que analisar se a derivada da função é menor do que zero para poder saber se ela é decrescente. Bom, utilizando a regra da derivada do quociente, a gente vai ter que vai ser a derivada da primeira vezes a segunda menos a derivada da segunda vezes a primeira, tudo isso sobre a segunda ao quadrado. Reescrevendo isso, a gente vai ter a derivada da primeira, certo? Onde eu vou ter que a primeira vai ser e a segunda vai ser n, certo? Derivada da primeira vezes a segunda menos, seguindo a ordem, vai ficar p vezes n vezes a derivada da segunda. Tudo isso sobre n ao quadrado. E eu vou analisar se isso é menor do que zero. Perfeito, aqui eu já tenho uma simplificação. Reescrevendo, eu vou ter a seguinte situação: p menos p vezes log natural Bom, se aqui eu tenho n ao quadrado, o n ao quadrado ele pode sair daqui, certo? Porque ele já é positivo, então eu vou ter que analisar somente esse termo de cima. Eu vou colocar o p em evidência para ver se fica um pouco mais visível para a gente. De n e ver se isso é decrescente, certo? Agora, vamos ver a seguinte situação. Conforme for maior, a gente sabe que o log natural ele vai variar em certos valores. E a gente vai ter também que o primeiro termo que a gente colocar aqui, por exemplo, log de 1 na base e, já vai ser igual a zero, certo? O próximo termo que a gente colocar, ele já vai ser maior. Ou seja, quanto maior for esse termo aqui, que a gente está analisando, essa operação ela vai ser negativa. Isso aqui vai ser negativo. Correto? E esse aqui não vai fazer diferença na nossa equação. Então a gente vai ter que P, se isso aqui sempre vai ser negativo, certo? Para que seja verdade que é decrescente, então a gente vai ter que o P tem que ser maior do que zero. Porque se esse aqui vai ser negativo e o P for maior do que zero, então satisfaz a nossa situação para que seja decrescente. Ou seja, para ser decrescente, a gente tem que P tem que ser maior do que zero. P tem que ser maior do que zero. Porque aí, veja que se P for positivo, aqui vai ser negativo, e aí vai satisfazer a nossa propriedade. Dito isso, a gente sabe que existe um certo P, a gente pode aplicar o limite. Aplicando o limite numa integral imprópria, a gente vai ter, no intervalo de 1 e t, aqui eu já vou trocar por x para ficar um pouco mais agradável, mas isso é a critério de quem faz, certo? Agora a gente vai usar a substituição, eu vou chamar U de ln, certo? E eu vou chamar, e a gente vai ter consequentemente que du vai ser 1 sobre n dn.
Como eu troquei aqui por x, aqui vai ser dx, tá? Então eu vou só reescrever de maneira mais agradável. U é igual a log natural de x. Isso implica que du é igual a 1 sobre x dx. Aqui eu tenho que o p, como aqui é um logaritmo, eu posso tombar esse p para cá e eu posso reescrever dessa seguinte forma. Certo? Vai ficar p vezes de x sobre x dx. Bom, a primeira situação que a gente tem é que onde tiver lnx, eu posso colocar u, certo? Então eu já vou fazer essa substituição aqui. Reescrevendo tudo que tinha, essa integral. Ó, aqui eu tenho u, né, vai ficar p vezes u. Agora o seguinte detalhe, ó, onde tiver esse termo aqui, eu vou poder substituir. Repara que ele está bem aqui e ele está bem aqui, certo? Então eu vou substituir isso por du. Du. Perfeito? Como o p é constante, ele não vai atrapalhar, então eu posso colocar ele fora da nossa integral, certo? Temos p no intervalo u du, correto? Agora o que a gente vai fazer? Lembrando que isso daqui a gente futuramente vai ter que substituir, né? Então a gente vai fazer essa substituição. Tudo isso após a gente resolver essa integral, onde a gente vai ter limite de t tendendo ao infinito, o p constante. Aqui vai ficar u ao quadrado sobre 2, nesse intervalo de 1 até t, correto? Agora, a seguinte questão, que a análise vai ser feita agora, né? Bora lá. A gente vai fazer variar nesse intervalo. Então, primeiro que a gente deve substituir, certo? Esse daqui com esse daqui. Então, eu vou ter limite de t tendendo ao infinito, certo? P, aqui ó, lnx ao quadrado sobre 2. Agora que a gente não tem mais nada para substituir, a gente vai fazer esse intervalo, onde vai ter o tendendo ao infinito, certo? Onde tiver x, a gente vai colocar t. Menos, que é f de b menos f de a, né? Lembrando que vai ser sempre f de b menos f de a. Vai ser 1, né? P vezes ln ao quadrado. Aqui é a seguinte situação agora. Log natural de 1 vai ser igual a 0. Então a gente vai ter que limite, a gente vai precisar analisar só esse lado agora. Certo? Agora a gente chega nessa seguinte questão. Como isso aqui é um produto, né, entre um logaritmo, eu posso jogar ele aqui para cima, sendo um expoente. Se ele ficar aqui em cima, e agora vem a grande análise da questão, se ele ficar aqui em cima, ele vai ser assim, ó. Certo? P
Agora vem a grande questão. Para quais valores de P essa série é convergente? Bom, para essa série convergir, a gente teria que ter esse termo aqui para baixo, certo? Para isso acontecer, P teria que ser negativo. Para P ser negativo, ele teria que ser dessa maneira aqui, ó. P teria que ser menor do que zero para poder ser convergente. Só que tem um porém. Inicialmente na nossa questão a gente já tem a ideia de que o P é maior que zero. Ou seja, se para ser convergente P tem que ser maior que zero e tem que ser menor do que zero, a gente acaba de perceber que não existe, porque não vai existir um valor de P que seja maior e menor que zero ao mesmo tempo. Então a gente acaba de perceber que, utilizando o teste da integral, essa questão não vai ter valores de P em que ela é convergente. Ou seja, se ela não tem valores de P que ela é convergente, automaticamente ela é divergente. Para valores de P, no caso, né? Não existem valores de P no qual ela é convergente, certo?